né? É ver as necessidades antes de pedir que elas sejam supridas, né? Isso aí é muito importante nessa geração. Mas eu quero continuar, Nivaldo, aproveitando o seu texto para dar essa pastoral. Essa semana foi veiculado, e o problema é que veiculam informações, discussões nos grupos da igreja. E isso passa uma visão de que essa é a visão da igreja. E eu acho isso muito desproposital. Quando eu uso as redes, eu entendo assim, se eu tenho acesso às redes, eu preciso de usar a rede para testemunhar da minha cosmovisão de Deus. Qual que é a minha contribuição para, com determinadas discussões, determinados assuntos propostos, com relação à perspectiva bíblica de Deus para o assunto. E não emitir opiniões mundanas como crente. O texto que o Nivaldo leu, um texto extremamente propício, e é um pré-adolescente, Jesus Cristo é um pré-adolescente, não é? 12 anos. Ele está ali entrando na sua fase de questionamentos. E Jesus Cristo reúne-se com pessoas inteligentes. E o texto diz que, com inteligência, eles ficaram admirados de ver a inteligência de Jesus e suas respostas. Eu não li, não vou ler, porque para mim isso é uma discussão periférica, até porque eu conheço as pessoas de onde está vindo isso, por muitas décadas, uma década e vai mais um pouco de anos. Então, as nossas respostas a assuntos levantados na rede, que levam o meu nome, levam o meu telefone, levam o meu WhatsApp, levam o meu endereço, levam a minha identidade, tem que ter a ver com a cosmovisão do reino. Eu preciso ter a inteligência nas minhas respostas que tem a ver com o reino. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus Cristo diz para a mãe dele, eu estava cuidando dos negócios do meu pai, estava na casa dele. E o sacerdote, as pessoas, não pensem vocês que não eram pessoas pensantes, eram pessoas pensantes, que estavam em torno daquele menino, ouvindo da sua sabedoria, da sua inteligência e das suas respostas. Eu entendo, irmãos, que qualquer discussão ela é válida. A igreja nunca se ausentou de discussões sérias, de temas sérios sobre a vida e a realidade humana. Nunca se ausentou disso. Agora eu preciso traduzir na minha apologia, na minha apologética, a cosmovisão bíblica e do reino. Se eu defender a cosmovisão do mundo, o que eu estou fazendo como servo de Deus? Então, o que a Bíblia diz sobre isso? É o que eu digo. Qual que é a sua opinião sobre o divórcio? Qual a sua opinião sobre o aborto? Qual a sua opinião sobre a homossexualidade? Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a opinião bíblica. Essa é a minha opinião. A minha vida, ela historifica a cosmovisão daquilo que Deus quer para a sua igreja. É isso que eu sou. É isso que eu represento. É isso que eu trago como resposta de Deus, porque todos os tempos, esta é a visão de Deus para a humanidade. E toda vez que a humanidade converge para isto, ela é abençoada. Ela é abençoada. E todas as vezes que ela foge disso,
ela carrega as resultantes da sua desobediência na sua própria história. E nós devemos, como crentes, usar as redes para isto. Não para jogar a conversa fora e coisas que o mundo já está dizendo. A igreja está aqui para ser diferente. Hoje eu ouvi uma palestra na Globo News, bem cedinho, de um psicanalista que ele dizia assim, a coisa mais difícil é trabalhar pessoas que criou um mundo para si, que está sendo nocivo, caótico à sua vida, cáustico às suas realidades existenciais. Precisa de reconstruir essas pessoas. Irmãos, a função da igreja é trazer no mundo a reconstrução de Deus. Estamos num tempo em que nós precisamos de pessoas assim, inteligentes, que dão respostas inteligentes a perguntas que estão se fazendo hoje, biblicamente. Então, jovens e adolescentes, façam isso nas suas vidas. Eu não vou ler os seus comentários. Se o pastor da mocidade quiser fazer isso, que ele o faça. Há um fórum legítimo para fazer isso. Vocês têm reuniões no sábado. Abra o parlamento e discute esses assuntos biblicamente. Busque na palavra de Deus as respostas de Deus para esses questionamentos, para essas ambiguidades. E a palavra de Deus tem, sempre teve. Sempre teve. Como o Nivaldo diz, lá atrás era mais difícil a comunicação, não era tão rápido, mas elas existiam, as dificuldades existiam. A necessidade de dialogar, de defender ideias, de propor ideias de Deus num contexto mundano, relativo, trazer os absolutos de Deus. A moralidade, irmãos, elas são parte integrante da cosmovisão bíblica. Não pensem vocês que por a igreja não poder falar de determinados assuntos em público, ela deixou de ter os seus posicionamentos. Eu não posso publicar alguns posicionamentos bíblicos agora com relação a um punhado de assunto porque me é proibido. O YouTube vai cortar isso. Mas não significa, irmãos, que a igreja deixou de tê-los. Se o mundo não concorda, não significa que não deixa de ser verdade, que deixa de ser verdade. A verdade, ela é absoluta. A verdade de Deus é absoluta. E as posturas que a igreja precisa de tomar são também igualmente absolutas. Deus é um Deus absoluto. Ele não muda de acordo com a moda, de acordo com a cabeça de gerações que acham que sabem as coisas. Deus é quem sabe e sabe tudo, inclusive o nosso fim. Caminho que nós estamos caminhando, e como enquanto raça humana, é uma rota suicida. Nós estamos caminhando numa rota suicida. Nós estamos divorciando-nos de Deus, ou nos alienando dos seus postulados, dos seus propósitos para as nossas vidas. E é uma vergonha, irmãos, é uma tristeza para mim como pastor desta igreja. Ver pessoas que foram criadas ouvindo-me terem esse tipo de postura. Eu fico extremamente triste, porque as pessoas não entenderam nada, não aprenderam nada, estão vazios de Deus. Porque Jesus estava cheio de Deus e com inteligência respondeu perguntas e fez perguntas. Com inteligência,
cuidando dos negócios do seu pai. É isso que Jesus disse para os seus pais. Estava na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. A adolescência de Jesus, ele não perdeu a cosmovisão do reino. E o porquê ele estava aqui. Jesus não só morreu na cruz, irmãos. Ele falou sobre essa realidade. Ele viveu esta realidade. Então, queridos, está aqui uma pastoral. Eu não vou entrar no seu grupo, e poderia fazê-lo. Qualquer grupo dessa igreja eu posso entrar, a menos que você não coloque o grupo da igreja da IPA, UPA, Mocidade. Se você não colocar, é seu, o grupo é problema seu. Agora, se é da IPA, é meu problema também. Então, por isso que eu estou dando essa palavra para todos. Está gravado, se quiser assistir. Então, para que todos, pais, olhem o que seus filhos estão defendendo e olha a mundanidade do pensamento dos seus filhos. E é isso que eles são. Não engane, não. Não se engane. O mundo interior dos seus filhos é exatamente o que eles são. Então, preste atenção nas suas posturas, discutem com eles. Trabalhe com eles a postura bíblica. Eles estão defendendo o que seus professores nas universidades defendem. Estão defendendo o que ateus, humanistas, estão defendendo. Então, irmãos, pense nisto. Pense nisto. Eu fico pensando assim, será que... Qual que é a postura dos nossos jovens com relação a assuntos tão mais importantes? A hora que eles tiverem o poder de decisão, como eles vão decidir? Os médicos, os advogados, os juízes. É isso que vocês vão se tornar. Engenheiros, professores, pastores. O que vocês vão ensinar? Isso que está na rede vai acabar com a sua vida e com a vida daqueles que estiverem à sua volta. Palavra de carinho, de pai, de avô. E daquele pai que hoje não corre mais atrás de periferia, mas atrás do que é importante. E o que a igreja pensa é importante, irmãos. O que esses jovens pensam é importante, porque é o que eles são e será o que eles farão na vida. Pense, pais, olhe o que os seus filhos estão defendendo, porque alguns dos temas que levantam e defendem são temas extremamente antibíblicos. Não parece ser de crente. Vamos curvar as nossas cabeças.